Cíntia Lages, boa noite. Boa noite, Ananias, boa noite, colegas que estão aí no estúdio e você que está nos acompanhando. Pois é, estou aqui direto, mais uma vez, no Palácio do Planalto. Agora há pouco encerrou a entrevista do ministro das Minas e Energia. E nesta entrevista, numa longa entrevista coletiva, ele que estava no Paraguai antecipou o retorno dele para o Brasil, exatamente por conta desse apagão, que começou às 8h31 da manhã e foi até 2h30 da tarde, mas em alguns locais, em algumas localidades, nas regiões norte e nordeste, ainda não há um retorno 100% da energia elétrica, Ananias. A gente separou alguns trechos aí da entrevista do ministro das Minas e Energia, começando com o motivo, segundo ele, desse apagão. Uma falha no sistema, uma falha que aconteceu no norte do Nordeste, mais especificamente no Ceará. O ministro não deu tantos detalhes sobre que falha era essa, como ela aconteceu e por que ela aconteceu. O certo é que ela impactou muito todo o sistema elétrico, que, como sabemos, é interligado. Vamos ver, então. Primeiro, é importante destacar, para que haja um evento dessa magnitude, graças à robustez do nosso sistema, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. E um desses fatos já está detectado pela ONS, que foi no norte do Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. O outro ainda não se sabe se foi no Xingu, mas o fato é que nós vivemos primeiro que é um setor altamente sensível. É um setor que requer planejamento, requer total e completo monitoramento, que é o... A princípio, o epicentro, foi no Ceará, o que justifica a região Nordeste e Norte terem sido as mais afetadas. Na sequência, o sistema, o restante, as outras regiões que são interligadas, houve o desligamento parcial. Agora, dentro dessa investigação, o ministro quer a Polícia Federal para investigar em exato o que, Cíntia? Nem ele sabe bem. Mas antes de falar que vai pedir a ABIN e a Polícia Federal para investigar as causas desse apagão, ele comentou que no ano passado houve problema com as linhas de transmissão, ou melhor, este ano, um pouco antes daqueles atos de vandalismo de 8 de janeiro. Vocês lembram? Em relação às linhas de transmissão. Naquela época, ficou, então, o fato de que essas linhas tinham sido alvo de vândalos. E houve um inquérito e se descobriu, na verdade, que havia uma relação entre o rompimento daquelas linhas e o 8 de janeiro. Era tudo parte de um grande plano para atrapalhar os primeiros dias do governo Lula. E aí ele fez essa relação. Ele não associou diretamente, mas ele começou falando sobre isso, depois ele disse especificamente que iria pedir à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência para fazer essa investigação, Ananias. Como eu tenho absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo. Eu estou, por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então, nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais
dolos nesse ocorrido de hoje. Tá aí, o ministro quer saber se houve, de fato, uma ação intencional para prejudicar o país, se foi um boicote ou se foi uma falha, de fato, no sistema. O ministro que também fez comentários sobre a privatização, Cíntia, da Eletrobras. Pois é, ao longo de todo o dia hoje, essa questão da privatização, que foi feita em 2022, ela voltou com força total através de várias vozes. Nas redes sociais, por exemplo, a gente viu a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fazer um tweet sobre isso, fazendo uma associação, condenando a privatização, reiterando aquela posição que o Partido dos Trabalhadores já tem em relação à privatização da Eletrobras. Depois, quem também comentou sobre a privatização foi Ciro Gomes. Ele, desta vez, culpou o governo Lula, dizendo que é por conta da falta de coragem do governo Lula que ainda temos uma Eletrobras privatizada. E aí, na sequência disso, eu estou tentando fazer aqui uma linha do tempo de como esse assunto da privatização ele por conta da falta de coragem. Tivemos o tweet da primeira-dama. Aí ela não fez nenhuma associação com nada, nem com o tweet do Ciro Gomes. Mas acredita-se que tenha sido uma resposta a ele. Ela disse no tweet, a gente também tem ele aí, então aconteceu em 2022. Esse é o tweet, finalizou assim a Janja. E isso foi o suficiente para uma série de críticas de que a Janja estaria politizando o assunto do apagão. O ministro comentou sobre isso. Olha aí o tweet da Janja, que foi muito comentado. Ela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, como, aliás, sempre tem sido, né? Cada vez que ela publica alguma coisa nas redes sociais, sempre gera muita polêmica. E ele comentou sobre a privatização e sobre a fala de Janja. É a fala do ministro das Minas e Energia sobre a privatização. É o último recorte onde ele aponta críticas a este modelo. Inclusive, há um fato muito curioso, porque a mudança de um dos diretores da Eletrobras, que foi no dia de ontem, ela foi feita sem comunicar ao governo. O governo soube pela imprensa. Para você ver, o governo que foi privatizado, gente, mas o governo é majoritário na companhia. Pois não, Cíntia? Que tem 44% das ações, né? O governo que é o acionista em 44% das ações e nem soube da renúncia do presidente e da posterior nomeação de outro. Eu falei diretores, mas era só o presidente da Eletrobras que foi mudado. Bom, tem a fala aí do ministro, vamos ver. Todos conhecem a minha posição com relação à privatização. É um setor estratégico para a segurança do país, inclusive para a segurança alimentar, para a segurança energética, como o setor elétrico de um país, em especial com a dimensão territorial que é o Brasil, na minha visão, não deveria ser privatizado. Deveria ter uma função estatal. Portanto, a minha posição é de que a privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela se ocorreu, ela fez, sim, mal ao sistema. Tá aí, bom, apresentamos vários pontos desta apuração do dia de hoje, muita informação. Eu quero compartilhar agora com os nossos jornalistas e a Kátia, que inclusive tem, Kátia, fontes no meio e tem informação, tem a apuração desse dia caótico de hoje, deste apagão. Kátia D'Ângeles. Ananias, primeira coisa, é um assunto muito técnico, é uma área, assim, que a maioria de nós não tem realmente muito conhecimento para abordar. Então, é muito cedo se afirmar qualquer coisa.
O que essa minha fonte, que trabalha no sistema, que é da área, né, eletrotécnico, explicou para mim, é que no frigir dos ovos, no final das contas, por que o apagão ocorreu? Por autoproteção do sistema. Que eles chamam de SE, né, que é o corte, esquema de corte de emergência. E que realmente os relés, né, que são um tipo de sistemas, né, que se regulam e monitoram, eles apontaram, antes do apagão, problemas no Nordeste. Sobrecarga na região Nordeste. E que também pode ter a ver com a altíssima geração de energia eólica que a gente está tendo aqui, e o fluxo está invertido, o Nordeste colocando energia para o Norte. Tanto que as primeiras estações a fazerem esse controle foram no Maranhão, Presidente Dutra e Açailândia. Então, aí, por autoproteção, o sistema vê o problema, ele sai realmente cortando. Em relação às privatizações, o que me explicou essa fonte? Primeiro, as empresas, né? O sistema ele tem várias empresas atuando de forma privatizada na distribuição. Sim, aqui, por exemplo, tem a Equatorial Piauí. As distribuidoras vão ter que elaborar seus relatórios e provar para a ANEEL que o trabalho delas, o sistema delas, está dentro da segurança de tudo que é exigido pela ANEEL. Aquelas empresas que não conseguirem provar isso, aí elas pagam multas altíssimas, isso é previsto. Depois disso, aí vem as investigações, as que não conseguiram, elas são penalizadas, né? E que agora está sendo estudado um novo modelo, mudanças nesse sistema de corte, porque está tudo novo, essa questão da energia também, essa questão da energia eólica, a super geração de energia eólica aqui no Nordeste também entra vamos dizer assim, no bolo, no ingrediente do problema. Mas ainda é muito cedo para se falar ou em culpa humana, falha humana, só falha técnica, boicote. O ministro, ele explicou isso bem, mas claro que ele tinha que falar também nessa parte aí da politização. Eu acho que a primeira-dama se precipita, né? Assim, às vezes ela fala porque pode, no fim das contas, pode ser descoberto que não teve nada a ver com a questão das privatizações. As empresas podem todas sair aí ilesas, provando que fizeram sua parte ou não, ou que não foi boicote, porque, como eu comecei falando, é uma coisa muito técnica, muito peculiar, vai ter que ser muita investigação até chegar realmente no X da questão. Agora, o fato, sua apuração traz que um dos possíveis, e que, claro, está sendo investigado... Está relacionado a uma produção acima da capacidade do sistema na própria região Nordeste, que historicamente tem avançado fortemente na produção de energia. Aí a gente abre um parênteses. Será que as empresas, né, a distribuição, as privatizadas, elas estão investindo realmente para poder absorver e distribuir, e porque isso vai aumentar. Lembrando que toda a produção ela vai para o sistema nacional. Ela não vai parar, pelo contrário, a tendência é que aumente. França. Ananias, por isso a importância de se discutir uma alternativa para que, em casos como esse, de um apagão, o sistema ele não paralise quase que totalmente, porque o sistema elétrico nacional ele foi considerado inovador ali na década de 70, mas desde então, inclusive com o advento das fontes renováveis sendo utilizadas com mais frequência, aqui na região Nordeste a produção de energias renováveis, tanto eólica quanto solar, é bem acima da média nacional, é praticamente o inverso, então tem que se pensar em uma alternativa, uma espécie de proteção para que no caso de apagões do tipo, todo o sistema não seja desligado, porque gera esse transtorno, esse caos que nós observamos hoje, e é um caos que não acontece apenas no dia. Os impactos desse dia caótico nós vamos sentir ainda nas próximas semanas, inclusive reflexos econômicos. Então isso também serve para que o governo, para que os parlamentares, eles comecem a discutir uma atualização no sistema elétrico nacional. Claro que essa apuração vai acontecer, mas isso não
impede de que a discussão, o debate em torno dessa atualização aconteça. Eu acho, Francis, que o sistema interligado é o melhor sistema, é o melhor modelo, porque em regiões onde a produção de energia está baixa, sobretudo por questões climáticas, hoje a produção eólica ainda é a nossa principal matriz, apesar do crescimento das renováveis. Então, é possível que outras regiões compensem. E aí se balance a entrega da energia para todo o país. Hoje, Roraima, por exemplo, passou ilesa ao apagão porque o Estado não está interligado ao sistema nacional. Mas isso é tão ruim para Roraima que precisa estar indo para o diesel produzir energia, precisa estar fazendo acordos com a Venezuela para poder ter energia e a meta é conseguir passar o linhão para interligar, porque há uma compreensão de que esse sistema é o melhor. Agora, é preciso investigar por que isso aconteceu e para se buscar evitar, né? Que volte a acontecer de novo. Kátia, já eu volto para você, só rodar com todo mundo, que eu quero ouvir agora o Alessio. Contigo, Alessio. Pronto, Ananias, eu concordo com a posição da Cintia e da Kátia também, quando dizem que é muito cedo para a gente analisar e identificar, buscar culpados, seja de culpa humana, seja de empresas, né, privatizadas que têm responsabilidade sobre a distribuição dessa energia nos estados brasileiros. A gente sabe que foi um apagão nacional. E com base nisso também, eu acompanhei um pouco da coletiva de imprensa do ministro Alexandre Silveira, e como a Cintia disse, ele ficou ali um pouco perdido, ele não soube identificar claramente, dizer para os jornalistas, que foi perguntado várias vezes, inclusive, por diversos meios de comunicação, qual era realmente a causa. Inicialmente foi divulgado pelo próprio presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que o problema poderia ter iniciado no Maranhão. Logo em seguida, na coletiva de imprensa, o ministro disse que o potencial, né, causador desse apagão foi no estado do Ceará, aconteceu no estado do Ceará, concomitantemente com outro também evento que aconteceu, que ele também não soube precisar. Ele livrou o Maranhão, né? Exatamente. E a apuração da Kátia também vai nesse sentido do Maranhão, ou seja, tem alguma coisa aí realmente. Ele falou que tinha um segundo ponto, mas não disse onde era. Não soube dizer. Então, realmente ficou essa dúvida. Cíntia tem informação. Na região do Xingu. Região do Xingu, tá? Aí seria o segundo ponto. Pois não, só contribuindo aí com o que a Kátia falou rapidamente, Ananias, com essa questão da sobrecarga, quer dizer, do excesso de geração de energia, é bom a gente lembrar que o Nordeste vive um verão. E no verão intenso há um aumento da produção de energia. Tanto que no caso da Solar, por exemplo, tem batido recordes de produção de energia, energia solar fotovoltaica e energia eólica também durante o mês de agosto, sobretudo na região do Ceará, quando os ventos são mais fortes, e até mesmo no sul do Piauí, há um aumento considerável da produção desse tipo de energia. Então faz todo sentido isso que a Kátia acabou de mencionar, mas é claro que esses dados todos, eles precisam ainda ser trazidos a público. Essa reunião que aconteceu hoje e que antecedeu a essa coletiva do ministro, nessa reunião foram discutidos apenas alguns pontos. E é importante também a gente lembrar que esse sistema interligado, ele é o melhor, porque ele tem esse mecanismo de produção que foi mencionado aí no estúdio. E, além disso, também é um modelo federativo, porque, afinal de contas, existem momentos como, por exemplo, São Paulo não consegue produzir energia elétrica por causa da seca, e aí essa energia vem do Nordeste. Já aconteceu no passado o inverso. Então, é um modelo federativo e um modelo também que me parece mais justo e equilibrado para um país continental como é o Brasil, né? Precisa ser aperfeiçoado, porque tem uma nova fonte de energia que está aí jogando energia no sistema. Então, a gente está aqui, claro, com a nossa apuração jornalística, com todo o cuidado, porque, repito, o que a Kátia disse é um assunto muito técnico, mas a apuração está apontando nesse caminho e a gente vai saber mais na frente, a partir dessa investigação que de fato aconteceu. Mas eu quero ouvir a Marta. Ananias, hoje pela tarde, eu assistindo a entrevista do ministro, ele explicou de forma didática, né,
a causa, um pouco da causa de tudo isso está acontecendo. Ele comparou até com as turbinas de um avião, né? Ele disse que duas turbinas funcionam... Aliás, quando duas turbinas estão funcionando, está tudo ok. Quando uma delas para de funcionar, o avião ainda consegue se manter até determinado período de tempo. Agora, quando as duas falham, é muito difícil que o avião continue no ar. E aí ele fez essa comparação com o que aconteceu hoje. Ele disse que dois eventos, dois problemas aconteceram simultaneamente e que isso não era o comum, não era o normal que acontecesse, o normal de acontecer. Eu também não vou apontar aqui jamais quem é culpado agora, porque, como todos falamos aqui, estamos falando, ainda há necessidade de uma investigação mais aprofundada. Todas as hipóteses, elas têm que ser analisadas e não é momento ainda de dizer é culpa do resultado da privatização, enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção é para a importância da função desse tipo de serviço ser estatal. É isso que eu estou defendendo. Não estou querendo dizer que que foi causado porque a Eletrobras foi privatizada, como mas... o próprio ministro disse, é estratégico para o país, gente. Como é que você vai entregar um serviço estratégico assim? É claro que há serviços que, poxa, a iniciativa privada faz melhor. Sim. A gente tem resultados práticos disso. A gente tem PPPs mostrando esse resultado. Aqui no estado do Piauí é um exemplo. Agora, questão estratégica. Energia, sem energia não tem desenvolvimento, não tem crescimento para o país. Sim, Ananias. E o resultado disso, a prova disso, na verdade, foi o caos com que foi instaurado no país inteiro. Aqui em Teresina, os semáforos pararam, o caos no trânsito, escolas pararam, hospitais espalhados pelo Brasil. Enfim, é aí que a gente vê a importância de esse tipo de serviço ser colocado nas mãos certas. Né? Não deixar que ele vá para ser cuidado por qualquer empresa privada e, claro, como a Ananias colocou, a gente não exclui, nesse caso, a importância dessa parceria público-privada, porque a gente sabe que tem resultado também. Cíntia, eu fui pagar o Pix, não tinha internet. Sim, até o Pix, né? Olha, parou. É impressionante, né? Até o Pix. Agora também isso expõe um pouco, Ananias, não no caso do Pix, não tinha como, né? Por exemplo, o abastecimento da água. Eu vi que aí em Teresina mesmo, a Águas de Teresina divulgou informação, né, de interrupção em algumas estações de tratamento por conta da prolongada falta de energia elétrica. Mas expõe também o quão obsoleta é a estrutura das cidades. No caso dos semáforos, por exemplo, já existem modelos de semáforos mais modernos. Eu lembro que o ex-prefeito Firmino Filho queria trazer para Teresina, que é através de microprodução de energia solar, que não é aquela energia que entra lá no sistema, que poderia ser o suficiente para, por exemplo, num caso de faltar energia, ser uma energia sobressalente para os semáforos. Mas o que a gente tem é o que há de mais obsoleto em termos de sinalização de trânsito. Dúvida, Cíntia, evitaria o caos. Se a gente cidades inteligentes, né? Evoluísse. E olha, tenho certeza que com a tecnologia hoje acessível solar, não seria nem caro fazer isso, sabia? É só mesmo visão e determinação para fazer. Olha, a gente vai acompanhar esse assunto sempre aqui, trazendo novidades para você no Ciência Política, a cobertura completa, claro, você já sabe, meionorte.com, o portal que mais cresce na reunião.